Nós estamos dando continuidade à nossa última mensagem dessa série Multiplicando Talentos. Hoje nós iremos falar sobre como é que o nosso futuro pode começar agora, como é que nós nos preparamos, tendo equilíbrio e legado. Vocês sabem qual é o nome do casal mesmo que nós estamos falando nessas últimas... Esperou eu terminar, Benício e Lucrécia, é isso mesmo. E qual é o significado do nome de Benício e Lucrécia mesmo? Benício é... o significado vocês não pegaram ainda. Então, Benício significa abençoado. E Lucrécia, lucro. Tem muita gente esperando aí pelo final da história desse casal, porque quantas tragédias eles não viveram nessas últimas semanas, não é mesmo? Mas hoje a gente vai começar a falar de coisa boa. A gente vai falar sobre legado. Todos nós precisamos ter um legado e dar um legado para as pessoas que estão próximas a nós e que nós tenhamos um legado para nós mesmos. Benício e Lucrécia, eles precisam se preparar para o futuro e eles precisam pensar no futuro de cada um deles. Benício e Lucrécia, eles pensaram, se nós, jovens, estamos vivendo tantas dificuldades em nosso presente, imagine quando nós chegarmos na melhor idade, na terceira idade, quando Benício e Lucrécia não tiverem mais o vigor da juventude. Se a vida é difícil hoje, com o gás que nós temos, imagina quando nós não tivermos mais tanta força. Em algum momento, Benício e Lucrécia, eles precisarão se aposentar, e a sua aposentadoria precisa ser, e é o que nós esperamos, tranquila e abençoada. A gente precisa se preparar para o futuro, inclusive o momento da aposentadoria. Algumas pessoas pensam que se preparar para o futuro, que se preparar para a aposentadoria é ter falta de fé. Pastor Hugo, Jesus em breve vai voltar. Por que é que eu devo me preocupar com o meu futuro, com a minha vida financeira? Veja bem, nós esperamos que Jesus em breve volte, mas nenhum de nós sabe quão breve será a sua volta. A sua volta pode ser em um dia, eu posso morrer amanhã. A sua volta pode ser em 10 anos, e literalmente em 10 anos ele pode voltar, mas nós não sabemos o dia que será a sua volta. Enquanto Jesus não vem, nós precisamos estar preparados. Preparado como cristão, preparado como filho, como filha de Deus, para que quando ele retornar, nós olhemos para o alto e venhamos a dizer, este é o Senhor a quem eu aguardava. Mas Jesus pode demorar mais algumas décadas para retornar. E se nós não estivermos preparados para vivermos o futuro aqui da terra, como é que será o nosso futuro? Nessas últimas semanas, nós vimos 10 princípios de finanças que nós precisamos ter em nossa mente. Precisamos, acima de tudo, ter confiança em Deus, ter planejamento financeiro, sermos honestos, pouparmos recursos financeiros, agirmos com prudência, nos contentarmos com o que nós já temos, termos uma vida empreendedora, investir os nossos recursos. E hoje nós iremos entrar em outros 2 aspectos do cuidado da vida financeira. Primeiro deles, nós precisamos de preparo. No livro de Números, capítulo 8, do verso 23 em diante, Moisés, através do Senhor, deu o seguinte conselho para os levitas, aqueles que trabalhavam no templo. O Senhor disse ainda a Moisés, isto é o que diz a respeito dos levitas. A partir da idade de 50 anos, deixarão de estar a serviço e não mais servirão. Porém, ajudarão aos seus irmãos na tenda do encontro. No que diz respeito ao cargo deles, não terão mais serviço. Eu omiti a primeira parte do texto, mas os levitas, aqueles que trabalhavam no templo, eles começavam o seu trabalho aos 25 anos de idade e deveriam trabalhar até os 50 anos, 25 anos de atividade. Terminando o período de 50 anos, eles poderiam se aposentar. Então a ideia de Deus o princípio a gente não deveria trabalhar até o último dia da nossa vida. A gente não deveria morrer de trabalhar. Isso não quer dizer que após a nossa aposentadoria, nós seremos inativos.
A gente não vai mais contribuir com a sociedade. Não, porque Números apresenta que aos 50 eles não serviriam mais como levitas. Mas a gente pode perceber pelo texto que eles deveriam agir como conselheiros, especialmente dos mais jovens. Então qual era o plano de Deus? Que aos 50 eles terminassem. Mas como que eles continuariam se alimentando? Como é que eles continuariam tendo recursos financeiros para administrar, para viver? O sistema que Deus criou no Antigo Testamento, através dos dízimos e das ofertas, era de onde os levitas e os sacerdotes retiravam o seu sustento. As 11 tribos de Israel, elas receberam herança, terra, e a sociedade da época era uma sociedade agrícola. Eles trabalhavam com a terra, com animais, com colheita. Os levitas não. Os levitas não receberam 1 metro quadrado de terra. Da onde eles tirariam o sustento? Deus abençoaria muito. As 11 tribos levariam seus dízimos e as ofertas até o santuário. E aqueles recursos seriam compartilhados com os sacerdotes e os levitas. Enquanto jovens, eles poderiam usar com as suas famílias, a esposa, os filhos, enquanto trabalhavam e inclusive na aposentadoria. Então, qual é o princípio de Deus? Nós que estamos trabalhando, nós já devemos pensar na aposentadoria. Pastor Hugo, eu estou tão jovem ainda, eu nem sei se eu estarei vivo, eu nem sei se Jesus vai voltar. De fato, o futuro para cada um de nós é desconhecido. Mas se Deus planejou o futuro e a aposentadoria dos levitas, nós deveríamos pensar e planejar a nossa aposentadoria também. O 10º princípio que nós aprendemos, e será o último da nossa série, é o princípio da herança. Provérbios 13, 22 diz: o homem bom deixa herança aos filhos dos seus filhos. Nem herança para os filhos, herança para os netos. Qual é o ideal que nós encontramos nessa passagem? O ideal de Deus é que os pais deixem heranças, não dívidas. Será que temos deixado dívidas para os nossos filhos, para os nossos netos? Será que ao você morrer, ao invés de ter bens, casas, apartamentos, poupança para compartilhar, será que vai ser necessário que a divisão de bens seja somente para pagar dívidas e financiamentos? O princípio de Deus é que deve-se deixar herança, não dívidas. Entenda o ponto. Nós já vimos em outras noites nessa série que aos jovens deve-se ensinar o trabalho. Não pense em deixar herança para os filhos, para os netos, para que eles não precisem trabalhar. Esse não é o objetivo de Deus. A cada ser humano, Deus pediu: trabalhe, do suor do teu rosto, tire o teu sustento. Mas também é princípio que o ideal de Deus é que nós deixemos herança, não dívidas. Benício e Lucrécia, então, eles viram isso na Bíblia. Mas Benício e Lucrécia também foram aos escritos de Ellen White para confirmar como que eles podem colocar este princípio do preparo e da herança em suas vidas. E eles encontraram no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 482, como é que eles devem se preparar para o futuro. Ellen White diz: muitos não estão informados acerca da questão de fazer o testamento quando se acham ainda aparentemente com saúde, isto é, não deixe para a velhice. Essa preocupação deve, entretanto, ser tomada por nossos irmãos. Devem saber qual sua situação financeira e não permitir que seus negócios se embaraçem. Devem arranjar sua propriedade de tal maneira que possam deixar a qualquer momento. Em outras palavras, qual é o conselho de Ellen White para nós, para a igreja? A gente não sabe o nosso futuro, quer seja na aposentadoria ou numa morte prematura, especialmente aqueles que têm bens e muitos recursos financeiros não devem esperar a velhice para preparar a sua vida financeira, inclusive o seu testamento. Porque nós conhecemos inúmeras histórias de filhos, de netos, de parentes que brigam e perdem muito dinheiro, perdem a amizade, perdem a família por causa de recursos financeiros. Cabe àqueles,
especialmente os mais abastados, os mais ricos, que se preparem e não deixem para o final, que se preparem, inclusive, agora, sobre este assunto. Um outro princípio que Benício e Lucrécia encontraram nos livros de Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 122, é: se os pais, enquanto vivem, ajudassem os filhos a ajudar a si mesmos, seria melhor do que deixar-lhes uma grande quantia ao morrerem. Os filhos a quem se deixa confiar principalmente nos próprios esforços, tornam-se melhores homens e mulheres, e estão melhor habilitados para a vida prática do que os que dependem dos bens do pai. Em outras palavras, é um erro que os pais deixem grandes quantias de dinheiro para os filhos e não lhes ensinam que é necessário trabalhar e esforço. Isso é um erro. Lembre-se de Jesus, nós precisamos ser fiéis no pouco, para que um dia possamos ser fiéis no muito. Não adianta deixar uma herança gorda, uma herança muito boa, se os filhos não sabem administrar esses recursos. Então que os filhos, os jovens, comecem a trabalhar e ganhar dinheiro agora, para que, se receberem uma boa herança no futuro, possam trabalhar bem com essa herança. Nós vimos no nosso primeiro encontro que a média salarial de um casal, um homem e uma mulher, na cidade de Manaus, é de cerca de R$ 8.200. E eu até brinquei, né, que alguns pensam, eu não estou recebendo esse dinheiro todo não. Mas é a média salarial da nossa cidade. Mas veja bem, quando nós recebemos o nosso salário, a primeira coisa que nós precisamos fazer é devolver e retirar o nosso dízimo e a nossa oferta. Nesta série, a ideia foi apresentar vários princípios de como eu, como você, podemos gerir, administrar bem os recursos, os talentos que Deus confiou para mim e para você. Mas veja bem, quando nós devolvemos os nossos dízimos e as nossas ofertas, a igreja administra esses recursos. E alguns de nós não sabemos como é que a igreja administra os recursos dos dízimos e das ofertas. Então eu quero tirar um momento para que, quando você é fiel na devolução dos dízimos e das ofertas, você entenda um pouco como é que a igreja gere, administra aquilo que você coloca ou na salva, ou quem sabe devolve pelo Serve em Mim. Veja bem, a igreja adventista do sétimo dia, ela administra o dízimo de uma forma e a oferta de uma outra forma. Então, neste caso, nós vamos colocar a média salarial de um homem e de uma mulher, do Benício e da Lucrécia. Se o salário bruto deles é R$ 8.200, um dízimo, e esse é o significado da palavra, é 10%. Então, 10% de R$ 8.200 é R$ 820. Como é que a igreja adventista do sétimo dia, a qual pertence à comunidade C, administra os dízimos e as ofertas? De algumas formas. Por exemplo, o dízimo não fica na comunidade C. O dízimo ele é gerido, ele é enviado para algumas instituições, tanto em Manaus quanto no mundo. E estes recursos, eles são utilizados não só em Manaus, mas também no mundo e em várias instituições. Para você ter uma ideia, funciona da seguinte forma: a comunidade C pertence a uma região administrativa chamada Missão Leste Amazonas. Então, de R$ 820 que você devolve de dízimo, 72%, ou R$ 590, fica na nossa região, a Leste Amazonas. 10%, ou R$ 82, é enviado para Brasília, a sede da divisão sul-americana que administra 8 países na América do Sul. Outros 10%, R$ 82, fica na nossa União, a União Noroeste Brasileira, que são alguns estados do norte do Brasil. 2% dos nossos dízimos, 16,40 no caso do Benício e da Lucrécia, são enviados para o nosso IAI, o Instituto Adventista Agroindustrial, é o nosso internato, o valor de R$ 16,40. Você conhece a TV Novo Tempo, e ali não tem propaganda. Uma parte dos nossos recursos, ou 2,5% dos nossos dízimos, nesse caso R$ 20,50, é enviado para a TV Novo Tempo. Os pastores precisam estudar,
E os professores de teologia, que geralmente são pastores, o salário de cada um deles é retirado do dízimo. A FAAMA, que é a nossa faculdade de teologia aqui na região norte, recebe R$ 12,30 para pagar o salário dos professores de teologia. Existem projetos no nosso campo para que o evangelho cresça e novos campos missionários surjam. 1%, R$ 8,20 é destinado para este propósito. E para que outros colégios sejam criados, 1%, R$ 8,20 também é destinado para que novos colégios sejam construídos. Qual é a ideia? A Igreja Adventista do Sétimo Dia administra os dízimos desta forma para que o recurso que eu trago para essa comunidade seja utilizado não somente aqui em Manaus, mas em todo o mundo. Não somente na igreja, mas também em colégios, mas também na TV Novo Tempo. Qual é a ideia da Igreja Adventista ao administrar o recurso do dízimo? Que o evangelho seja pregado, não somente aqui, mas em todo o mundo. Não somente custeando o meu salário e o salário do pastor Daniel, mas de outros pastores. A nossa igreja é uma igreja privilegiada. Nós temos pessoas com grandes recursos financeiros aqui, mas essa não é a realidade de todo o Brasil, como não é a realidade de todo o mundo. Nós temos no interior do Amazonas vários distritos pastorais que os dízimos daquele distrito não custeia o salário do seu pastor. Então, por que o pastor permanece ali? Porque outras igrejas ajudam a custear o salário daquele pastor. Não é porque eu e o pastor Daniel estamos aqui nessa igreja, que tem mais recursos financeiros, que nós vamos ganhar mais. Não. O mesmo salário que eu recebo em Manaus é o mesmo salário que eu receberia se eu estivesse no interior do Amazonas, no Rio Grande do Sul, ou Brasília ou São Paulo. Em outras palavras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia dar o mesmo salário, claro, com base na quantidade de tempo de trabalho, para todos os pastores. Não importa se a igreja é pequena, não importa se a igreja é muito grande. Esta é a forma que a Igreja Adventista administra os recursos financeiros. Você é um anjo da esperança, se você é dizimista. Porque uma parte do seu dízimo, como você está vendo aqui na tela, também vai para a TV Novo Tempo. Nós não conseguimos entrar em muitos dos condomínios da nossa cidade. Há muitos condomínios que não há presença adventista. Mas se a pessoa tem televisão, se a pessoa tem internet, se a pessoa tem rádio, se a pessoa tem um celular no bolso e ela acessar a Novo Tempo, o seu dízimo chegou até ela. Porque a TV Novo Tempo está aí para pregar o Evangelho. É dessa forma que a igreja administra o recurso dos dízimos em nossa igreja. Mas existem também as ofertas. No meu exemplo, eu coloquei a oferta também 10% para o Benício e para a Lucrécia. A oferta, cada pessoa escolhe o quanto quer devolver. No caso, eu coloquei 10%, para nós termos o mesmo cálculo. Como é que as ofertas são utilizadas na igreja adventista? De uma forma um pouco diferente do dízimo. O dízimo, nada fica em nossa comunidade, mas 60% das ofertas fica na comunidade C. Então, se o Benício e a Lucrécia devolvem R$ 820 de oferta, R$ 492 ficam na comunidade C. Agora, como é que a igreja adventista administra as ofertas? Da seguinte forma: nós precisamos pagar a conta de água, conta de energia, a gente precisa ampliar a nossa igreja, pela graça de Deus a nossa igreja está superlotada, isso é uma bênção, e nós precisamos ampliar. Da onde saem os recursos? Das ofertas. Tá, beleza, o que mais? A gente vai comprar livro missionário, sai das ofertas. Então, toda e qualquer destinação que necessariamente não esteja ligada diretamente com pregação do Evangelho e pagar salário de pastores e obreiros, a igreja usa o dinheiro das ofertas. Então, uma parte desses recursos, 60%, fica na comunidade C. E os outros 40% são divididos em duas partes. 20% vai para a América do Sul de três formas. Desses 20%, 70% dos 20%, R$ 114,80, ficam aqui na nossa missão Leste Amazonas. Outra parte, 18%, R$ 29,58, ficam na nossa União Noroeste Brasileira, uma parte da nossa região norte. E 12%, R$ 19,68, são distribuídos e enviados para Brasília a administrar na América do Sul. Tá, e os outros 20%?
são enviados para a nossa sede administrativa que fica em Washington, nos Estados Unidos. E como é que eles gerem, como é que eles administram esses outros 20%? Da seguinte forma: sabe a lição da escola sabatina? Não sei se você já teve curiosidade, mas lá na primeira página, lá está escrito mais ou menos assim: uma parte de 20% das ofertas de cada sábado serão destinadas para o projeto missionário da contracapa da lição. Então, sabe que a cada trimestre, a gente não tem vários projetos missionários na escola sabatina? Uma parte das nossas ofertas que nós trazemos a cada sábado é enviado para esses projetos missionários. E aqui eu quero abrir um parênteses. Quando eu era criança, eu entrei na igreja, a gente tinha muito o 13º sábado. Lembra disso? Antigamente, 25% da oferta do 13º sábado e somente do 13º sábado era enviado para os projetos especiais. De um tempo para cá mudou. A cada sábado, não importa o quanto você devolva de oferta, um percentual já é destinado para os projetos missionários. Neste caso, aqui na nossa missão, 60% dos 20%, ou R$ 98,40, são destinados para os projetos missionários ali da lição da escola sabatina. Mas existem outros projetos no mundo. Então, a sede da igreja separa outros 40%, que é R$ 32,80 para outros projetos ao redor do mundo. Então, qual é a ideia da igreja? Se nós, pessoa física, precisamos administrar bem os nossos recursos, saiba que a igreja também precisa administrar bem os recursos que nós devolvemos para a igreja adventista do sétimo dia. Qual é a ideia da igreja? É que a igreja use muito bem os recursos que nós devolvemos para Deus, para que o evangelho seja pregado através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Mas eu também falei algumas semanas atrás que uma parte dos nossos recursos tem que ser destinado para o futuro. 30% do nosso salário deveria ser destinado para o futuro. Então, no Benício e na Lucrécia, o dinheiro que eles têm líquido, 30%, seria R$ 1.450. Uma parte desses recursos deveria ser utilizado para metas de curto, médio e longo prazo. Mas outra parte desses recursos deveria ser utilizado para a aposentadoria. E é sobre isso que eu quero falar com vocês agora no restante da minha mensagem. Eu, Hugo, apesar de eu não ser um funcionário da igreja, eu tenho INSS. Então, eu estou garantido, eu tenho cobertura. E a maior parte das pessoas que são CLT, são empregadas, elas precisam, é obrigatório pagar o INSS. Alguns autônomos também precisam. O INSS é uma garantia, tem seguro-desemprego, quer nos resguardar para a aposentadoria do futuro. Então, o INSS, ele é bom para nós que somos brasileiros. Só que o INSS tem um problema. E o problema é, nós temos uma população idosa cada vez maior e vivendo mais, e por outro lado, nós temos cada vez menos crianças nascendo. E se tem menos criança nascendo, vai ter mais pessoas, dependendo dessa pouca quantidade de pessoas. Não sei se você se recorda, mas no ano de 2019, o Congresso Nacional precisou fazer uma reforma da Previdência. E eu não gostei, e eu tenho certeza que você também não gostou. Nós precisamos trabalhar mais para nos aposentarmos. Por quê? Porque a gente precisa contribuir para os que já estão aposentados hoje. E já se fala de que é necessário fazer uma nova reforma da Previdência. Por quê? Porque o governo federal está deficitário neste assunto. Ora, precisamos trabalhar mais e entenda o ponto. O dinheiro que hoje nós pagamos de previdência não é para nós, é para os que já estão aposentados. Quando nós nos aposentarmos no futuro, quem vai pagar a nossa previdência serão os que estarão trabalhando naquele período. Em outras palavras, irmãos, a conta não fecha. Por isso que eu quis destinar a última mensagem para nós pensarmos no futuro. Existem várias formas de nós prepararmos uma herança para o futuro. Você pode ter a sua casa, um apartamento para alugar. É uma forma de ter uma herança para o futuro. A sua empresa, para que outras pessoas possam administrar e você viva do seu futuro.
É possível você ter ações, fundos imobiliários que pagam mensalmente, trimestralmente, anualmente, dividendos. É uma forma de se preparar para o futuro. É possível a gente ter previdência privada e, através da previdência privada, até abater uma parte do imposto de renda. É uma forma de se preparar para o futuro. Mas essas formas são, às vezes, um pouquinho mais complexas e complicadas. O que eu quero apresentar hoje, para a gente encerrar a nossa série, é uma forma que o governo federal criou, mais fácil e simples de se criar uma previdência privada. Qual é a ideia? Eu falei na nossa última reunião de que existe uma forma de se emprestar dinheiro para o governo federal. Vou emprestar dinheiro para o governo porque eu sou bonzinho? Claro que não. O governo promete me devolver aquele dinheiro naquele período de tempo com juros. Então é um ganha-ganha. O governo precisa de dinheiro para se financiar e eu quero guardar o meu dinheiro para receber com juros no futuro. O governo federal, há algum tempo, criou algo chamado Tesouro Direto, e em uma parte do Tesouro Direto existe o chamado Renda Mais. O que é a Renda Mais? Você mensalmente, diariamente, anualmente, não importa, você pode colocar e depositar dinheiro ali. E daqui a alguns anos, você pode receber esse dinheiro. E eu quero dar alguns exemplos práticos para você. Então, façamos de conta que Benício e Lucrécia, eles vão utilizar os R$ 500 do futuro para se aposentarem aos 65 anos de idade. Ok? Uma idade média padrão. Benício e Lucrécia, eles estão na faixa etária dos 40 anos de idade. Então, Benício e Lucrécia têm 40, querem se aposentar aos 65. Eles escolheram um título do governo federal que vai começar a pagar esse dinheiro a partir do ano de 2050, daqui 25 anos. Se eles guardarem todos os meses R$ 508,29 até 2050, eles vão receber um salário de R$ 6.500 durante 20 anos. Entenda, daqui 20 anos, R$ 6.500 não tem o mesmo poder de compra de hoje. A gente já falou sobre isso, porque existe algo chamado inflação. Eu fiz um teste hoje, tá? Eu fui no site do Banco Central e coloquei em 1º de janeiro de 2020, R$ 1.000, ok? E em 12 de dezembro de 2020, passou aí cerca de 20 anos, os R$ 1.000, para eu ter o mesmo poder de compra descontado da inflação, deveria ser R$ 3.500. Deu para entender a lógica? Então, meu poder de compra de R$ 1.000 nos anos 2000 deveria ser R$ 3.500 em 2020. Então, R$ 6.500 daqui 20 anos não tem o mesmo poder de compra de hoje, mas mesmo assim ainda vai resguardar um pouco dos meus recursos financeiros. Quanto você acha que Benício e Lucrécia, com esses R$ 500 investidos por mês, eles precisarão guardar durante 20 anos, depositando todos os meses R$ 508? Eles precisarão guardar R$ 151.450,12. Ok? Então, se eles guardarem este valor, em 20 anos, eles vão receber todos os meses R$ 6.500. Mas vamos fazer de conta que Benício e Lucrécia, eles têm agora 30 anos de idade. E eles querem se aposentar também aos 65 anos. Eles podem guardar 10 anos a mais de dinheiro. Eles não precisarão mais investir um pouco mais de R$ 500 para receber os mesmos R$ 6.500. Porque eles têm 10 anos a mais para investir. Sabe quanto vai ser necessário de investimento? O valor de R$ 180,89. Se nesse período, todos os meses, eles colocarem essa quantia de dinheiro, eles também receberão durante 20 anos R$ 6.500. Sabe quanto eles precisarão juntar durante esse período de tempo? R$ 75.069,67. Aqui a gente vê o poder dos juros compostos. Quanto mais tempo nós temos, menos eu preciso investir, porque o tempo está ao meu favor. Mas façamos de conta que Benício e Lucrécia são jovens. Eles têm 25 anos de idade. E eles querem
com 65 anos, receberem R$ 6.500. Eles vão precisar investir por mês R$ 111,02. Sabe quanto que eles precisarão desembolsar para receber os mesmos R$ 6.500 durante 20 anos? Somente R$ 53.016,60. Quanto mais cedo nós começarmos, melhor. Então você que é jovem, você que já está trabalhando, você que já tem um pouco de recurso financeiro, não precisa ser através disso. Mas quanto mais cedo você começar a investir na sua aposentadoria, melhor. Porque quanto mais o tempo passar, mais dinheiro nós vamos precisar desembolsar. Benício e Lucrécia, eles tiveram que aprender essa lição. Mas nem só de coisas ruins é a vida de Benício e Lucrécia. Eles também precisam pensar no quê? Nas novas gerações. E Benício e Lucrécia estão grávidos. Vão ganhar uma bebezinha. Mas Benício e Lucrécia, eles aprenderam a lição. Eles precisam pensar nas novas gerações. Benício e Lucrécia começaram a guardar um pouquinho de dinheiro, pensando já na futura faculdade da filhinha. Qual seria o nome dessa filhinha? Vitória, quem sabe? Seria um bom nome para a filhinha de Benício e Lucrécia. Mas será que eles não poderiam guardar dinheiro para ela ser uma missionária no futuro? Cara, quando ela tiver 18 anos, 20 anos, 25 anos, a gente vai pagar para ela ser missionária por 1 ano no exterior. Eles já podem fazer isso. Como? Investindo no futuro da pequena Vitória. Veja bem, a gente deu várias dicas no decorrer dessa série. E aqui tem algumas das dicas que eu já dei. Você já está me seguindo no Instagram? Eu coloquei hoje, e a igreja compartilhou, tá? O perfil do Instagram da Comunidade C. Existe um rapaz, que na verdade ele já é um senhor de mais de 90 anos. O nome dele é Warren Buffett. Ele é o maior investidor de todos os tempos. Ele é trilionário. E sabe, ele tem 3 filhos. E ele não vai deixar praticamente nada para os seus filhos. 99% da sua fortuna trilionária, ele vai deixar para a caridade. Porque ele diz que ele prefere deixar para a caridade do que deixar para os filhos. Claro, ele vai deixar 10 milhões de dólares para cada filho ainda. Mas 10 milhões de dólares comparado com alguém que tem uma fortuna trilionária, não é nada. Ele escreveu uma carta pública, incentivando especialmente as pessoas que são ricas e abastadas a fazerem a mesma coisa. E eu deixei o link dessa carta ali no meu perfil do Instagram, que você pode acompanhar depois. Fechou? Quais são as dicas de hoje? Se você é desorganizado financeiramente, parecido com Benício e Lucrécia, existem 2 aplicativos que você pode utilizar, que é o Mobius e o Organize. São aplicativos que você pode organizar os seus gastos financeiros. É uma dica que eu quero deixar para você. E outras 2 dicas são 2 sites, que é o Infomoney e a Empíricos. São 2 sites privados que falam muito sobre finanças, sobre ações, sobre mercado financeiro, e é a dica que eu quero deixar para você. Veja bem, cada uma dos princípios que nós apresentamos nessas 4 noites que nós tivemos, são princípios que nós devemos aplicar para a nossa vida. Vamos relembrar quais são esses princípios? Precisamos ter confiança em Deus. Planejar a nossa vida financeira. Precisamos ser honestos com os nossos recursos. Poupar para o futuro. Prudência com o uso do nosso dinheiro. Nos contentar com o que nós temos. Empreender para ganhar mais dinheiro. Investir os recursos para o futuro. Se preparar para a velhice. E deixar uma herança para as futuras gerações. Benício e Lucrécia, eles aprenderam muito nessas 4 noites. E espero que vocês, que eu, tenha aprendido muito também. Alguns de vocês estão me falando, querem saber qual é o final, né? Da história do Benício e da Lucrécia. Porque o casalzinho abençoado esse, né? Eu não sou um poeta, mas eu fui até as inteligências artificiais e coloquei um prompt e pedi para, com base em tudo aquilo que nós vimos, que ele escrevesse uma poesia sobre a história de Benício e Lucrécia. Claro que eu não deixei o ChatGPT fazer tudo. Eu dei ali os meus pitacos. E eu quero ler essa poesia para você. Benício e Lucrécia, unidos no amor, com seus sonhos, venceram o temor. O dinheiro, antes um tabu a se evitar, agora com Cristo, aprenderam a lidar. Com transparência, a confiança refizeram. Suas dívidas ocultas, finalmente
expuseram. Não mais divisões, metas a alcançar. O casal agora sabe que é possível sonhar. O desejo de ganhar mais, a busca de estabilidade, mas o caminho fácil trouxe apenas falsidade. Aposta, pirâmide, jogos que iludem o coração. Benício e Lucrécia aprenderam a lição. Despreparados estavam para um dia ruim, hoje possuem reservas para o futuro, enfim. Hoje semeiam com fé e fidelidade, colherão um futuro de prosperidade. Com fé, ofertaram, voltaram a crer, e ao dizimar, viram Deus prover. Servos bons e fiéis, um dia ouvirão, multiplicaram talentos, com ele reinarão. É o chat GPT, tá, gente? Eu não conheço a sua história, e como eu disse, Benício e Lucrécia são dois personagens fictícios. Talvez em algum aspecto da sua vida, você se identifique, quer seja com a parte ruim ou com a parte boa da história. O desafio que nós podemos tirar dessa série de 4 noites, multiplicando talentos que nós tivemos, é: vá à Bíblia, descubra quais são os princípios de Deus. Existem outros, além dos que nós vimos aqui, de que Deus tem pensado para a sua vida financeira, para a sua salvação, para a sua família. Seja fiel a Deus, mas de acordo com a vontade de Deus. Desafios financeiros, cada um de nós vai ter. Quer você seja uma pessoa humilde, pobre, uma pessoa de classe média, ou até você que seja milionário, todos nós temos dificuldades financeiras. E se estamos vivendo isso em nossa vida, que no Senhor e na sua palavra nós encontremos a solução para os nossos problemas. Que Deus dê sabedoria para nós, que Deus dê generosidade para cada um de nós, para lidarmos com os recursos que Deus deu, os talentos que Deus concedeu para cada um de nós. O desafio, ao final dessa série, é que nós, juntos com Deus, nós cuidemos dos talentos que Ele confiou para nós, administrando bem os recursos, não só do presente, mas também do futuro. Se você tem procurado enriquecer de uma forma que não é de acordo com a vontade de Deus, repense, reflita e muda de atitude. A verdadeira prosperidade que Deus quer dar para mim e para você, não é uma prosperidade só para essa vida, é uma prosperidade que vai durar por toda a eternidade. É bom sim ter dinheiro neste mundo, mas de nada adianta juntar aqui se nós não recebermos o galardão, a recompensa da eternidade. Um dia eu tive a oportunidade de segurar em minhas mãos, de verdade, tá? Uma barra de ouro. Se um dia você for para a cidade de Londres e visitar o museu, o Banco de Londres, você pode adentrar o banco, você vai colocar a sua mão por uma portinha, você pode segurar uma barra de ouro nas suas mãos. No céu, as ruas serão de ouro. O que a gente tanto busca, o que a gente tanto quer aqui nesse mundo, que é riqueza, no céu é asfalto, é chão. A gente vai pisar em cima. Então sim, procure prosperidade aqui, mas não queira conquistar dinheiro só para cá. Queira conquistar prosperidade para a eternidade. Eu sei que eu dei ênfase maior para os casais. Que você homem, que você mulher, que você esposo, que você esposa, tenham dinheiro como uma bênção na vida de vocês. E que vocês enriqueçam juntos. Que vocês sejam felizes juntos. Que vocês cuidem das suas famílias juntos. Mas que vocês se preparem para a eternidade juntos. Quero orar por você, para que a nossa igreja seja próspera, para que nós sejamos prósperos, mas não só aqui, mas também para a eternidade. Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque nós vivemos em um mundo onde nós conseguimos e podemos adquirir riquezas. Para algumas pessoas, elas têm mais habilidades, outros de nós têm menos, mas nós podemos, Senhor, com os recursos que nós temos, viver uma vida digna. Que nós, Senhor, nos preparemos para o presente e o futuro, mas não negligenciemos a
prosperidade da eternidade. Quer viver uma vida ao lado do Senhor, que é o dono do ouro e da prata. Abençoe, Senhor, cada família, cada casal, que administre bem, Senhor, a sua vida, seja com cada um deles. Oramos, em nome de Jesus, amém.